sabe, porque ela já guardou dentro do coração dela. Pessoal, nós temos três carinhas que marcam a nossa colocação pronominal. Quais são esses caras? A próclise, a mesóclise e a ênclise. Isso aí vocês devem saber, não precisam nem conhecer o nome, porque a FCC não traz o nome. Ah, essa aqui é próclise, é muito raro fazer isso. O que ela traz são as palavras atrativas. Então, na próclise, o pronome é colocado antes do teu verbo. O pronome vem antes do verbo. Gabi, mas por que esse pronome vem antes do verbo? Pessoal, quando ele vier antes do teu verbo, significa que tem alguém que está chamando ele. Às vezes pode ocorrer de não ter ninguém chamando, pode ocorrer, mas em geral tem um cara, um termo, alguém que está dizendo assim, olha, vem para perto de mim, porque eu sou o favorito da língua portuguesa, então fica perto de mim. Quais são essas palavras que atraem os pronomes? Quais são elas? Palavras que expressam negação, como não, ninguém, nunca, não o quero aqui. Olha o nosso pronome. Esse nosso pronome aqui, vocês se lembram, pessoal, que ele é objeto direto ou ele é objeto indireto? Quem ele substitui? Objeto direto ou indireto? Direto. Objeto direto, perfeito. Não o quero aqui, substitui o objeto direto. O que aconteceu aqui? Por que esse pronome não está depois do verbo querer? Por que ele não está aqui? Não quero aqui. Por que isso não aconteceu? Vão dizendo. Por que eu não posso fazer isso? Porque não eu tenho uma roubou o palavra. Isso! Porque eu tenho uma palavra atrativa. Olha o não aqui. Uma palavra que indica negação, que puxa para perto dele. Não só palavras que indicam negação, tá, pessoal? Todos os advérbios, eles vão puxar o pronome para perto. Não o quero aqui. É um imã. Não a vejo faz 5 dias e não vejo há 5 dias. Não a vejo faz 5 dias. Ninguém me falou, ó, ninguém falou a mim. Ninguém lhe falou, olha o lhe entrando depois do ninguém, ninguém lhe falou o que ocorreu. Então, essas palavras que expressam negação, elas vão puxar o pronome para pertinho delas. Isso vocês têm que guardar no coração. Quem mais puxa os pronomes para perto? Os pronomes relativos. O que, o quem, o quando. Os pronomes indefinidos, olha, ele coloca 3 pontinhos, ou seja, todos os relativos vão puxar. Os indefinidos, alguém, ninguém, tudo. E os pronomes demonstrativos. Este, esse, isto. Eu vou deixar a Ana falar. Ó, foi ela que o fez. Olha o pronome aqui, ó. Esse pronome substitui o objeto direto. Sei lá, foi ela que fez o livro, foi ela que fez alguma coisa. Mas por que esse pronome está paradinho aqui no meio, antes do verbo e não depois dele? Por que isso aconteceu? Ele reclama. Né? Porque o que está puxando. Olha o quezinho. O que faz o quê? Escuta, vem perto de mim. Eu sou mais importante. Então, ele puxou o pronome para perto dele. Por isso que o ficou antes do verbo. Olha aqui. Alguns lhes deram maus conselhos. Olha o lhes aqui. Objeto direto ou objeto indireto, pessoal? Indireto. Objeto indireto. Ele substitui os objetos indiretos. E por que ele ficou antes do verbo? Porque, em geral, a gente usa deram-lhes, não é isso? A gente usaria. Mas por que, nesse caso, eu não posso empregar deram-lhes? Por quê? Diz para mim. Porque alguns está puxando. Alguns, alguém, ninguém, tudo, este, esse. Todos esses caras atraem a próclise, atraem o pronome. Diz assim, ó, você vai ficar perto de mim. Vocês têm que ter uma listinha aí, a lista de vocês, com esses pronomes que atraem, que chamam o pronome para perto. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu apagar. Engraçado, os outros saíram tudo de uma vez e os advérbios agora chegaram só tudo. Ó, caneta. Advérbios ou locuções adverbiais, todos esses caras também pedem. Olha o ontem. O ontem indica o quê, pessoal? Vocês já sabem isso. O que indica o ontem? Tempo. O ontem, isso, um advérbio de tempo, ele indica tempo, advérbio temporal. Aí olha o me aqui, ó. Olha o me. O me também é pronome, pessoal. Mete-se nos outros sempre. Vocês têm lá na tabela que eu dei para vocês. Não são os mais usuais, que aparecem para fazer a substituição, mas é importante vocês saberem que o me vai ser atraído pelo ontem. Se fosse o lhe, ontem lhe disseram aos meninos, aos rapazes, e aí? O
que aconteceria? Ficaria depois do verbo? Disseram-lhe? Ou ficaria antes? Qual o Antes. correto? Ficaria antes, porque está sendo atraído pelo advérbio ontem, ó. Se fosse amanhã, ficaria antes ou depois do verbo? Amanhã lhe dirão ou amanhã dirão-lhe? Ficará antes. Nós temos os advérbios puxando, os caras puxando. Fora também que nós temos futuro do pretérito e futuro do presente, que a gente já vai ver que eles, nesses casos, a gente usa mesóclise. Mas calma aí, vamos continuar aqui nessa parte de pró. Ana, pode falar. Eu queria saber, Ana, cadê essa parte nesse material que você disponibilizou ou eu imprimi errado, será? Tá lá naquele com 20 páginas, tá? Tá. Eu não quis repetir para que não ficasse também vocês gastando tinta aí e sendo sempre o mesmo assunto. Aí, como o discurso direto e indireto era um assunto novo, um assunto diferente, aí a gente resolveu colocar no material de vocês, que aí vocês já estão trabalhando em cima, vocês disseram que já resolveram umas 4, 5 questões a respeito, então agora vocês já usam aquele material para resolver as próximas, tá? Então, bora. Que mais? Palavras que expressam desejo e também as orações exclamativas. Esses caras chamam o pronome para perto. Olha aqui. Oxalá. Vocês sabem o que é Oxalá? Oxalá me deis a boa notícia. Olha o pronome me aqui. Oxalá me deis a boa notícia. Vejam que essa palavrinha aqui, ela expressa desejo. Então, esse me, ele é atraído. Ele fica antes do verbo. Vocês sabem o que é Oxalá? Ou vocês nunca ouviram falar? Só ouvi na novela. Coisa boa, professor. Não, é esse mesmo da novela? Ixalá, menino. Ah, é Ixalá da novela. Esse daqui é Significa Oxalá. alguma coisa no cumprimento, professora. Oxalá é o mesmo que tomara. Tomara que tu me des uma boa notícia. Tomara que o governador se lasque com aquela banca dele. Enfim, o Oxalá é o mesmo que tomara, tá, pessoal? Anotem aí, tá? Eu já vi a FCC trazer esses termos em algumas questões, na parte de interpretação. É importante vocês saberem o que significa. E nós usamos tanto isso. Oxalá eu ganhe na loteria. Tomara que eu ganhe. Tá? Ó, o Lohan, Ixalá, o Lohan. Não, Lohan, parei para ti. Ó, conjunções subordinativas. Aquelas conjunções, embora, que são as concessivas, as explicativas, todas as conjunções, aquela lista que vocês também têm no material lá de 20 páginas, também atraem o pronome para perto. Ó, embora se sentisse melhor, saiu. Olha o pronome. Embora ele se sentisse melhor, saiu. O pronome bem pertinho do embora, porque ela diz o quê? Namora comigo, fica do meu lado. Palavras interrogativas no início das orações. Quando te deram a notícia, ó, quando lhe deram a notícia e não deram-lhe a notícia. Quando os deram a notícia, quando os falaram, enfim, esses termos, esses caras atraem o pronome para pertinho deles. Cadê? Aqui entra em mesóclise. Tudo bem até aqui, nessa parte de atração da próclise. Próclise é o teu pronome antes do teu verbo. Tudo bem até aí? Para resolver as próximas questões? Porque foi o que quem foi que marcou errado? A Renata e o Isaías, né? Acabaram sendo pegos aí de surpresa pela banca, que trouxe uma conjunção, na verdade, uma locução que tinha o sentido de tempo. Não foi isso que aconteceu na prova de vocês? A Renata ainda está aqui? Ou a Renata saiu? Hein, Renata? Não tá. Aí lembrou só da regra de terminou em M, acrescentar na, mas não se lembrou da outra parte, que falava a respeito que puxava, né? Que era o termo que estava puxando para o nome, tá? Será que é no que o problema, então? Aí é onde está pegando. Bora, vamos continuar então, pessoal. Vamos falar sobre a mesóclise. Vai falar, Amanda? A Amanda tá olhando aqui que ela fez. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aí. Ela conseguiu achar umas questões aqui. Que bom que agora a gente vai ter trabalho. Já sei o que a gente vai fazer, jogar essas questões tudo lá no grupo. A gente achou aqui algumas questões de discurso direto, de discurso ou de ordem? De discurso, né? E aí a gente vai jogar lá no grupo para vocês e a gente vai batendo papo por lá, tá? Para não atrapalhar a programação da próxima semana, tudo bem? Beleza, bora.
Ih, não falei da mesóclise. Mesóclise, o que que acontece aqui na mesóclise? O pronome é colocado no meio do teu verbo. Quando isso acontece? Isso acontece quando você tem verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Futuro do presente, vocês lembram lá? Futuro do presente? Falará, cantará, beberá. E o futuro do pretérito? Cantaria, falaria, sonharia, certo? Então, a gente usa a mesóclise, esse pronome no meio do verbo, quando nós temos futuro do presente ou futuro do pretérito. A não ser que a gente tenha aquelas palavrinhas que vão atrair a próclise, porque se atrair, lembra as palavrinhas? Não, nunca, já, também. Esses caras, eles chamam o pronome para perto deles. Mas se você não tiver nenhum cara chamando e você tiver verbo no futuro, aí você já sabe, o seu pronome vai no meio. Ó, orgulhar-me-ei dos meus alunos. Olha aí. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Olha o pronome colocado no meio. Eu me orgulharei dos meus alunos. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. É até um trava-língua. Verbo orgulhar no futuro do presente. Orgulharei. Por isso que esse pronome vem no meio. Observa que não tem nenhuma palavra chamando o pronome para frente do verbo. E outra coisa, por que que nessa frase a gente usa orgulhar-me-ei? Porque a gente poderia usar eu me orgulharei. Mas por que aqui, nessa frase, a gente não consegue fazer isso? Por quê? Pensem aí. Ó, eu posso dizer assim, eu me orgulharei, é futuro. Eu me orgulharei, mas por que nessa frase aqui eu não posso fazer isso? Orgulhar-me-ei, eu só posso usar dessa forma. Regra também de colocação pronominal, pessoal. Pode iniciar a oração, a gente já falou isso. Pode iniciar a oração com o pronome. Pode iniciar a oração, segundo a gramática. Lembra que eu já disse a vocês? Eu Não. já disse para vocês assim, me passa teu zap. Como que a gente usa isso, segundo a gramática? Passa-me o teu WhatsApp. Não usa zap. Passa-me o teu WhatsApp. Então, o pronome, a gente nunca inicia a oração com o pronome na frente, pessoal. Por isso que aqui nesse caso está orgulhar-me-ei. Me ama, Tainá? Agora me ama, né? Amo-te. Ah, não é a mim que ela ama. Ela estava dando o exemplo. Te amo e amo. Deixa. Esquece. Esquece. Então, a gente não pode iniciar com o pronome, as orações com o pronome. Por isso que aqui fica no futuro, orgulhar-me-ei. Pessoal, vocês não precisam morrer, que isso aqui, quando a gente aplica na prática, é muito mais simples. Aqui, orgulhar-me-ia, que era o orgulharia, me orgulharia, não pode iniciar. Então, orgulhar-me-ia. Relaxa, já falei a vocês. A gente passa o conteúdo porque tem que passar, mas a gente precisa praticar. A prática é muito melhor, não se preocupe. Ó, ênclise, o último, graças a Deus, todo mundo já chorando. Na ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem esse tipo de colocação pronominal. Algumas palavras, vírgula, alguns caras fazem com que a gente jogue o nosso pronome para depois do verbo. Então, quando a gente tem verbos no imperativo afirmativo, que é aquilo que eu estava falando para vocês, chama-me no zap, ó, é uma ordem. Chama-me no zap, convida-me para a bola, fale-me seus problemas, fale-me suas angústias. Aqui, depois de terminar, chamem-nos, ó, imperativo afirmativo. Para começar, joguem-lhes a bola. Olha o pronome vindo depois do verbo. Tem mais uma também. Pessoal, quando a gente tem uma vírgula, ó, quando a gente tem uma vírgula, a gente diz, né, uma forma mais simples para simplificar a vida de vocês, que inicia uma oração depois dessa vírgula, que inicia uma nova oração. E vocês já sabem, eu posso iniciar a oração com o pronome sim ou não? Eu posso dizer te amo ou eu devo dizer amo-te? Não, eu não posso iniciar a oração com o pronome. Então, também é por isso que esse pronome está no final, porque a gente tem uma vírgula aqui, ó. A vírgula marca o início, tá? Como se marcasse o início de uma nova oração. Então, anotem aí, olha, depois de vírgula, o pronome não pode vir depois de vírgula. Marca isso, tá? Que é início de uma nova oração. Verbos no infinitivo impessoal, gostaria de pentear-te à minha maneira. O seu maior sonho é casar-se. Aqui não tem nenhuma palavra puxando, atraindo
o pronome para perto. Então, pode ficar assim depois do verbo. E quando a gente utiliza o infinitivo, o infinitivo pode tudo. Ele deixa você colocar o pronome para depois. Ele está no mokkk ali. Ele te deixa colocar o pronome para depois. Então, vamos, meninos estão no mokkk. Verbos no início das orações. Ah, foi isso que eu falei para vocês. Não pode começar com o pronome, ó. Fiz-lhe, tá vendo? E não lhe fiz. Isso aqui é proibido. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Surpreendi-me com o café da manhã e não me surpreendi, porque não pode iniciar a oração com pronome. Ok, Gabi, falou tudo isso aí, eu lembro duas coisas, não lembro mais nada. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou perder ponto da FCC? Não. Por quê? Porque agora a gente vai praticar. Então, bora. Antes de começarmos a praticar as questões da FCC, vamos relembrar. Vou repetir, a mesóclise é quando a gente utiliza o pronome no meio, tá? Então, olha, o pronome vem no meio do verbo. Quando isso acontece? Quando você começa, quando você usa verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Orgulharei ou orgulharia. Ele se orgulhará, ó, futuro. Ele se orgulharia, futuro do pretérito. Quando você tem esses verbos nesses tempos e modos, aí você precisa utilizar a mesóclise, tá? Só isso, é simples. Mas o que a gente tem que fazer agora é praticar. Praticar para entender como funciona isso na prática. Como a FCC cobra. A FCC, como ela cobra. Ódio de falar isso. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes no segmento foi realizada de modo incorreto. Então, ela aqui é incorreta. Antes disso, vamos lá. Pronomes que substituem objeto direto. Quais são eles? Para quem está agora na turma e não sabe. Quais são os pronomes que substituem os objetos diretos? Falem aí. Os. Vão dizendo. Pode dizer. As. E as alterações fonéticas, né, pessoal? Que são lo, lá, quando o verbo termina em R. Lembra lá? Los, las, no, na, são as alterações fonéticas. E quando a gente tem objetos indiretos, como a gente faz essa substituição? Quais são os pronomes? Lê, lês. Lhe e lhes, perfeito. Sabendo isso, os senhores já conseguem matar muitas questões. Inclusive a terceira. Qual foi o gabarito de vocês? Ele quer o modo incorreto. A, B, C, D ou E? D, a Bruna. O Bruno foi de D. Só que vocês estão calejados, né? Que desde o início da mentoria a gente traz questões sobre pronomes. Confiando aí que a banca vai trazer também. D, a Julie. Perfeito, realmente, gabarito letra D. Ele diz assim, subtrai notas. Olha aqui, tem alguma preposição, pessoal, na frente de notas? Sim ou não? Tem alguma preposição? Não tem. Então, por que que ele vai substituir por objeto indireto? Por quê? Se a gente sabe que quando tem preposição, a gente substitui por objeto indireto. Mas quando não tem, a gente substitui por objeto direto. Subtrai notas. Como ficaria aqui? Duvido vocês acertarem. Subtraí-las. Subtrai-as. Ó. Pronto, subtrai, tracinho, as. Fica esquisito? Fica. Mas aqui não termina em R, não termina em N, então não pode fazer nenhuma alteração fonética. Outra coisa, pode ser que aqui não esteja começando a oração. Talvez tivesse um texto e o verbo não estava começando a oração. Mas se ele estivesse começando, ó, se estivesse começando com subtrai, com o verbo, aí o pronome obrigatoriamente ficaria aqui, subtrai-as. Certo? Subtrai as notas, subtrai as. Tudo bem? Aí, olha aqui, satisfazer o seu eu autoral. Satisfazê-lo, perfeito. Fez aqui uma alteração fonética, porque o verbo terminou em R. Por isso que a gente usa o lo, lá, lois e las. Que inicia a Bossa Nova. E aqui entra na parte de colocação pronominal. Olha, que inicia a Bossa Nova. Por que, pessoal, que ficou que a inicia? Por que que não foi, o pronome não foi para depois do verbo? Por quê? Que o que puxou a. Porque o que puxou o A. Exatamente. O que puxou. O que disse assim, tu namoras comigo, então fica do meu lado. Então, eu não posso dizer que inicia A. Não, eu devo dizer que A inicia, porque o que é atrativo, o que manda, o que puxa. Ó,
deixa de ser um mero acompanhante, deixa de sê-lo. Não tem nenhuma palavra traindo aí, não tem nenhuma palavra puxando o teu pronome, nenhum daqueles termos que a gente viu anteriormente, e o verbo terminou em R. O verbo terminou em R, alteração fonética. Lo, lá, lois e las. Aqui, quando se pergunta a João Guilherme, quando se pergunta a alguém, a quem? A João Gilberto. Logo, isso aqui é um objeto direto ou indireto? E aí? Direto. É um objeto indireto. Olha a preposição. Quando se pergunta, quem pergunta, pergunta algo a alguém. Por isso que é o lhe. Mas, Gabi, essa construção tá toda doida. Quando se lhe pergunta, por que tá certo? Por que tá certo? Quem tá Não sei. atraindo aí? Quem tá atraindo esse lhe? Tô em dúvida se é o quando ou eu sei. O quando. É o quando que tá atraindo. Parece no espanhol, a gente usa muito assim. O quando atrai esse pronome para perto dele. Ele diz assim, vem para perto de mim, quando se lhe pergunta. Diferente, né? Mas aí a gente tem a atração. Pode falar, Júlia. Eu pensava que esse a João Gilberto era objeto direto. Você pensava que fosse objeto direto? Mas olha, como você faz o teste? Tem um macete. O a preposição e o a artigo. Olha aí. João é feminino ou masculino? Para usar o artigo. Eu uso o João ou eu uso a João? Ô, João. O João. Então, para isso aqui ser um artigo, precisaria ter o nome feminino. E João é masculino. Logo, eu já entendo que só pode ser uma preposição, que vem do verbo perguntar. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Ele perguntou a quem, Julie? A João. A João Gilberto. Exatamente. Logo seria o objeto, logo seria não, logo é o nosso objeto indireto. Tudo bem? Na verdade, às vezes a gente sabe, mas é falta de revisão, né? É verdade, tem que estar sempre batendo. Quando você tiver essa dúvida, assim, que estiver muito forte, meu Deus, será que é uma preposição, será que é um artigo? Tenta fazer essa substituição, tenta pensar, se fosse um artigo, estaria acompanhando, então, o nome feminino. Mas também tem que ter cuidado, pergunta para o próprio verbo. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Porque, às vezes, pode ter o nome feminino, mas se trata de uma preposição, certo? Tudo bem aqui nessa terceira? Tudo bem. Rani, será? Vambora, vamos para a quarta. Vamos lá. A expressão grifada está substituída de modo incorreto em caixa alta, para que você não confunda que ele quer errada, pelo pronome em. Então, nós estamos procurando a expressão que foi substituída de modo incorreto. Gabarito de vocês, letra D. Perfeito. Olha só. Olha a letra A. Que ameaçam a flora. Que ameaçam o quê? A flora. Objeto direto. Complemento verbal não preposicionado. Mas eu tenho um que aqui, né? Então, que a ameaçam, né? Então, ele atraiu, né? É uma palavra atrativa de próclise. Então, correto, né? Tudo certo. Letra B. Passam a destruir a flora e a fauna nativas. Passam a destruir a flora e a fauna nativa. Objeto direto. Complemento verbal, destruir o quê? A flora e a fauna. Aí ele substituiu. Destruí-las. Correto, né? Ó, o verbo termina em R, cai o R, né? E eu acrescento lo, lá, los, las. Nesse caso, las. Destruí-las. A flora e a fauna. Elas, né? Letra C. Já taxou 542 seres vivos de exóticos e invasores. Já taxou o quê? Já taxou seres vivos. Objeto direto. Complemento não preposicionado. Aí ele vai substituir e reescreve assim. Já os taxou. Correto? Correto. Eu tenho aqui o já, ó. Advérbio que puxa, né? Que atrai a próclise, que atrai o pronome para antes do verbo. Então, já os taxou, correto. Letra D, que é o nosso gabarito, como vocês já disseram aí. O Ministério também lançará
lançará, futuro do presente. A gente lembra que com o futuro do presente a gente usa mesóclise, né? Então, o ministério também lançará um livro. Lançará o quê? Lançará um livro, objeto direto, complemento não preposicionado. No entanto, eu tenho aqui, ó, o também. Também é um advérbio. E o advérbio, a gente já viu que advérbio é palavra atrativa. Então, ele coloca lançará no. Não, né? Ficaria como? O ministério também o lançará. O lançará. Lançará o livro. Fica estranho, realmente. A gente consegue, na leitura, perceber que fica estranho, né? Mas a gente não pode esquecer que a regra, ela é clara, né? Mesmo que você use o futuro do pretérito ou o futuro do presente, a Mana mostrou lá na frente, eu vou só voltar, só pra gente, tá? Olha o que diz bem aqui, pessoal. Na mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. Isso acontece com verbos do futuro do presente e do futuro do pretérito. A não ser, aí agora sim, a não ser que haja palavras que atraiam a próclise, que é o caso da nossa questão. Nós temos uma palavra que atrai a próclise, que é o também. Pode falar. Não, também tem outra coisa, né? Não existe uma regra para quando terminar em A, por exemplo. Esse no, na, nos, nas, pessoal, é quando o verbo termina em M, é quando o verbo termina em N, em sons nasais. Então, por isso que eu acho que vocês botaram essa questão, né? Porque vocês viram assim, lançará no. Ah, peraí, não terminou em M, não terminou em N, em som nasal. Não, nada a ver, tá no, na, nos, nas. Eu acredito que vocês tenham feito assim. E acredito também que eles conseguiram porque viram que todas as outras estavam corretas, né? A letra E, mostrando as vilas dos rios, as vilãs, desculpa, gente, estou doida. Mostrando as vilãs, mostrando o quê? As vilãs, objeto direto, complemento verbal não preposicionado, mostrando as. Perfeito, né? Tudo certo, só a letra D que mostra incorreção, por isso é o gabarito. Olha, quem chegou agora, né? Pode falar. Na letra A não ficaria que é ameaça? Não, que a ameaçam, porque que ameaçam a Flora. Tem que ver que tem alguém aqui para frente, tá? Poderia ser, não sei, os desmatamentos, o desmatamento e a poluição que ameaçam, olha, eles, o desmatamento e a poluição. Eles que ameaçam a Flora. Porque Flora não é sujeito, Flora é objeto direto. Tá, Júlio? Sim. Ele está concordando com alguém de lá de dentro do texto, e não com Flora. Flora é só complemento, tá? Então, bora. Quem chegou agora não precisa morrer do coração nessa parte de pronomes, hein? Pode falar. É difícil cair mesóclise também, né, nas questões de É déficit. Muito difícil. raro, eu respondi bastante questão de língua portuguesa e eu acho, nossa, acho que se eu achei uma, nem lembro de ter achado, na verdade, mas bem, bem difícil. É difícil mesmo. A FCC tem seus queridos, tem seus preferidos. A gente aposta num desse. Se não vier dessa forma, vem da forma que nós colocamos naquela questão que tem texto, que é retomada, que é para dizer quem é o termo. A gente até trouxe para vocês. Se não cair uma assim, mas uma daquelas que pede para retomar, com certeza vai, tá? Porque ela faz assim. Quinta questão, ó, o pronome substitui corretamente o segmento grifado, considerando-se também a colocação. É que ele falou, pois tem que considerar a colocação pronominal. Em, o que vocês marcaram? A, B, C, D ou ele, que é corretamente. Tá meio, tá um pouco frio aqui, né? A dúvida marca D, professora. Tudo Na gabarito D. dúvida, marca D. Na dúvida? Em dúvida, Rani? Não, falando, dando uma dica quando for para a prova. Se tiver dúvida, marca D. Marca D de Deus, né? Não, mais diga que vai ficar calor. Sabe que eu sou calorenta. Ó, tá. Acolher a maior safra de cana-de-açúcar. Acolher o quê? Olha a pergunta que você faz para achar o objeto direto. Acolher o quê? A maior safra. Isso aqui é objeto direto. Aí ele quer substituir por lhe. Eu posso fazer isso? Sim ou não? Não, porque o lhe só... direto. Exatamente, porque o lhe só substitui o objeto indireto. Exatamente. Nada de D de dúvida. De cogerar o equivalente a uma... É porque eu li Itaipava. Meu Deus.
Se eu nem bebo, eu ia ler Itaipava, Senhor Jesus. De cogerar o equivalente a uma Itaipu e meia. E aí? Cogerá-la, tá certo? Cogerar o quê, pessoal? O equivalente. É masculino ou feminino? Isso aqui Masculino. é masculino. Então, de cogerá-lo, pode ser lá. Tem que pensar até nisso. Realmente, o verbo termina em R, a gente precisa fazer aquela alteração fonética, lá, lo, las e los, mas aqui nesse caso é masculino e não feminino. Vamos. Superando o consumo de gasolina, mesma coisa. Superando-a. Superando-a. Superando. Superando-o. Exatamente, porque é o consumo. O consumo é uma palavra masculina. Então, vamos usar o objeto direto masculino também. Aqui, que antevém a falta de alimentos. Opa! Que a antevém. Perfeitamente empregado. O que aconteceria aqui? Se a gente não fizesse revisasse de colocação pronominal. Então, vocês não iriam errar porque as outras vocês encontraram os erros. Mas o que poderia acontecer em quem já marcou errado em simulado por aí? Poderia dizer que a que antevém na. Correto ou incorreto? Quem já errou? Quem já passou por isso? E eu não ia pensar assim? Ia. Ia Ia. pensar assim. Ia pensar assim porque o verbo terminou em M e a professora Gabi ensinou que tem uma alteração fonética, então você precisa colocar na, nos, nas, mas você já viu que esse A foi atraído. Foi atraído por quem? Pelo? Foi atraído por quem? Lari. É de propósito, né? Uma casca de banana boa. Foi atraído por quem? Diga para mim. Quem atraiu? Pelo quê? O quê? O que atraiu, tá? Renata tá aqui, será? Não sei se a Renata tá aqui. Mas tá aí, ó. Atraiu, hein? Atraiu, chamou para perto dele. Então, realmente, gabarito, letra D. Esquecendo os impactos do rápido crescimento, esquecendo o quê? Ó, o quê? Olha a pergunta que você faz. Esquecendo o quê? Objeto direto, os impactos. Aí ele diz, esquecendo-lhes. Ah, nada a ver. Eu já sei que isso substitui objeto indireto. Como ficaria o correto? Esquecendo, Esquecendo o. só que são os impactos, né? Esquecendo os. Hoje. Isso, no plural, repito. Olha, o que aconteceu já com alguns alunos de uma questão dessa? Não era essa, mas já aconteceu esse erro. Que antevém a falta de alimentos. Aí vocês já sabem da regra. Terminou em M, quando você tem o seu objeto direto e o seu verbo termina em M, a gente faz uma alteração fonética. Foi isso que eu disse a vocês. Na, nos, nas, nos. Mas o que acontece aqui? Eu não posso olhar só para o final do meu verbo. Eu não posso olhar só para o meu verbo. Eu preciso olhar para quem está vindo antes. Quem está vindo antes? Quem está vindo antes? Um Pronome relativo. Um relativo. Um que. Alguém aí está vindo antes. É o que. E a gente já viu que o que ele atrai. Ele chama para perto dele. Ele diz assim, namora comigo. Fica do meu lado. Então, que a antevém. Que antevém o quê? A falta de alimentos. Por isso que veio para antes do verbo. Tudo bem? Ei, Gabi, Pode falar. pronome relativo, ele é uma palavra atrativa, no caso. Isso, exatamente. Aquela lista lá que eu mostrei para vocês. Palavras atrativas como pronome, o pronome relativo, os indefinidos, as conjunções, os advérbios, todas palavras negativas, todos são atrativos. Certo? Certo. Certo? Relaxa. 2008 essa daqui, né? Da FCC. Vamos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem essa parte lá que a gente trabalhou aqui, fechando essa parte de pronome, de colocação pronominal. Com certeza uma dessa vem na prova de vocês. Se não vier dessa forma, vem daquela outra que a gente vai já mostrar para vocês, que é retomada dentro do texto, tá? Estão bem? Estão tranquilos? Bora. Pronomes relativos, então. Vamos relembrar os pronomes relativos, por que não? Qual a função dos pronomes relativos? Vocês lembram? Digam aí, para teacher.
Retomar o substantivo. Retomar um substantivo, retomar um termo que foi mencionado anteriormente. Se é retomada, só pode retomar alguém lá da frente, voltar alguém lá da frente. Pode retomar alguém lá de trás, depois dele, depois do relativo? Pode? Que eu saiba, não. Não, nunca no Não. Brasil. Só retoma quem vem na frente. Então vamos lembrar, pessoal, os pronomes relativos. Vocês já conhecem, ó, que, o qual, a gente chama eles de coringas. Por quê? Porque eles substituem praticamente todos os relativos, menos o cujo. Então, quando você tem uma frase com algum relativo e ele pede para substituir, e você vê lá nas alternativas o que ou o qual, você já sabe, pô, é coringa. Esse cara substitui os outros relativos. Tá? Então, por exemplo, o ovo que eu comprei, olha aí o que. Quem que o que está retomando? O ovo que eu comprei. Quem que ele retoma na frase? Travou meu áudio? O ovo. Não. O ovo, ó. O ovo que, olha, o qual eu comprei, aquele que eu comprei, o ovo que eu comprei. Então, ele faz essa retomada. Ele volta para o ovo. Quem? Retoma a pessoa e vem sempre preposicionado. A mulher a quem me referi. E aí, esse quem retoma quem? A mulher. A mulher. Retomou a mulher. A mulher a quem me referi. Olha ele fazendo essa retomada, utilizando a função dele de pronome relativo. Como? Antecede modo, maneira, forma. Então, quando o relativo como aparecer, ele é bem mais simples. Ele sempre vem com essas palavrinhas aqui no meio, modo, maneira, forma. Não gostei da forma como você falou. Esse como retoma quem? Não gostei da forma como você falou. Quem que ele retoma? Forma. Forma, exatamente. Ó, ele retomando forma. Quanto? Quanto é quantidade. Retoma aqueles termos que indicam quantidade. É tudo quanto quero. Quem que ele retoma esse quanto? É tudo, tudo. Exatamente. Olha ele retomando ele. É tudo quanto quero. Bora ver. Olha o quanto. Retoma antecedente com ideia de tempo. Na época quando tudo aconteceu, quem que esse relativo quando retoma? Na época quando tudo aconteceu, Época. época. Olha, antecedente com ideia de tempo. A época quando tudo aconteceu. Olha o onde, aonde, donde. Pessoal, esse aqui, a Banca FCC adora fazer pegadinha com ele. Vocês precisam saber que a gente só usa os relativos onde, aonde, donde, quando a gente tiver um antecedente lugar. Quando for um lugar físico, a casa onde eu vivo. Olha, retomando casa. Casa é um lugar, é físico. Vocês não podem utilizar esse onde sem que ele esteja indicando lugar, porque aí está errado. Deixa eu ver, oh, meu Deus, agora eu não consigo usar uma errada. De tanta gente usar certo, não erramos mais. Um exemplo com onde utilizado de maneira errada. Me ajudem aí. O livro onde li a passagem, ó, o livro onde li, tá certo isso? Tá certo? Não. Errado. Tá errado, não é um lugar físico, não é uma casa, não é uma cidade, não é uma igreja. Então, você não pode usar o onde dessa forma. Aí, a gente até trouxe para vocês, ó, a cidade onde moro, ó, em que moro, porque vocês sabem, o onde, o aonde, o donde são diferentes. Por quê? O onde é em que, ó, é o em que. O aonde é para onde, ó. A cidade aonde vou. Quem vai a algum lugar. Vai aonde? Vai para onde? E o donde, a gente tem a preposição de. A cidade de onde venho. A cidade de que venho. A gente mostra isso para vocês, mas não, a banca não cobra assim, tá? Mas é importante a gente sempre mostrar para vocês. E ser realista. Pessoal, isso aqui a gente vai ensinar, mas a banca não cobra sim. É importante, tá? Tudo bem até aí? Tranquilos? Lembre que agora a gente está trazendo assunto para vocês, porque é revisaço, já é, a prova está bem aí, então a gente tem que trazer um pouco de assunto, mesmo que seja cansativo, tá? Então vamos, aí faltou o cujo. Pessoal, o cujo também é importante. Por que que o cujo é importante? Porque a gente só usa cujo quando a gente tiver ideia de posse e quando a gente tiver dois substantivos. Eu não posso ter um substantivo, o cujo e um verbo. Isso não existe,
tá? Então, para usar o cujo, a gente precisa ter dois substantivos. Deixa eu ver. O homem cujo pai faleceu, olha, o pai do homem, é dele o pai, indica ideia de posse. E, ó, o pai, o homem cujo pai, olha aí, tem a ideia de posse, e esse cujo está entre dois, o quê? Está entre dois? Homem e pai são dois? Bora? São dois substantivos, exatamente. Então, a gente tem o cujo entre dois substantivos, indicando a ideia de posse. O pai do homem. Então, tem aquela ideia de posse. Tudo bem, vamos praticar. Antes de a gente passar para a questão, a gente já tinha falado para vocês a respeito de regência com relativo. Vocês lembram que a gente estudou regência com relativo? Sim ou não? Eu não. Não lembra, Ana? Tudo bem, aí a Amanda vai mostrar de novo como a gente resolve essas questões de regência com relativo. Vamos lá, caso caia na prova de vocês. Vamos lá, pessoal. Olha só, a sexta questão, né? Pelas alternativas, nós conseguimos perceber que se trata de regência com relativos. Por quê? Porque eu tenho preposição por, de, a, na, com, vi preposição colada com relativo, certo? Eu já sei que é regência com relativo. Como é que funciona a regência com relativo, pessoal? A regência com relativo, quando a gente quer descobrir qual é a regência desse relativo, é porque alguém está pedindo um verbo ou um substantivo, né? Pode ser uma regência tanto verbal quanto nominal. Então, essa palavra, esse verbo, ou essa palavra que pede essa preposição, ela está depois do relativo. Então, a gente olha para depois do relativo, para o que vem depois. Então, vamos lá, olha a frase. Uma criança pode revelar grande interesse por uma profissão, aí pontinho, pontinho, pontinho. Os pais sonharam, mas nunca exerceram. Aí ele diz, preenche corretamente a lacuna da frase acima, o que está em. Percebam, aqui vai entrar o relativo. Então, eu olho para depois. Uma criança pode revelar grande interesse por uma profissão, os pais sonharam. Eu tenho um verbo aqui. Quem sonha, sonha. Qual é a regência desse verbo? Quem sonha, sonha. Com algo. Isso, Bruno, exatamente. Com. Então, eu já vi o com aqui, ó. Eu vou até apagar essas coisas que eu fiz para ficar melhor. Vou apagar aqui as com. Então, vocês já descobriram aí, já me disseram que quem sonha, sonha com. Então, a regência, a preposição que esse verbo está pedindo é o com. Depois dele entra o relativo, com o que. Então, aqui vai entrar o com o que. Ó, e a gente vai fazer a leitura lá para verificar. Ó. Uma criança pode revelar grande interesse por uma profissão com que os pais sonharam, mas nunca exerceram. Com a qual os pais sonharam, mas nunca exerceram. Poderia ser assim também. Então, certo? Lembra que a Amanda falou que o que é um coringa? Que ele vai servir em várias situações, né? Independente de gênero. Então, olha só. Beleza, todo mundo entendeu? Por que não pode ser por? Porque não é a preposição que sonhar pede. Eu não sonho por. Eu não sonho de. Eu não sonho a. Eu não sonho na. Eu sonho com. Certo? Então, regência com relativo é isso. Um verbo, uma palavra vai pedir, vai exigir uma preposição. Fale, Gabriel. Sempre olhar depois, né, dos pontinhos. Sim, sim. Ah, Você sim, vai sim. olhar sempre depois. Na regência, sempre você vai olhar depois, certo? Tá, ok. E a preposição que a gente vai precisar colocar virá antes do relativo. Por isso que a gente chama de regência com relativo. Podemos ir para 7, treinar novamente essa mesma questão? Pode falar, Maiara. Volta lá, professora. Uhum. Tá, aí você falou que o com poderia ser com qual e com o que, né? Sim. Acontece Poderia na questão de vir as duas opções? Não, né?
Não, porque senão aí eu seria anulada, né? Não pode ter Tá duas bom. respostas corretas. Eu só estou dizendo uma possível opção também. Poderia ter essa opção ao invés de com que. Usando o relativo que, ele poderia usar o qual, né? Certo? Tudo bem. Obrigada. Antes da Mana passar, diz aí, pessoal, quem que esse relativo que retoma? Esse relativo que está junto com? Quem ele retoma? Acho que é profissão. Profissão. Acho não, tenho certeza. Agora volta aí, tenho certeza. Tenho certeza que é profissão. Por isso que a Mana disse que poderia ser com a qual, porque profissão é feminino, não é? Então poderia encaixar o com a qual, certo? Muito bem, é isso aí, Gisela. Eu acho que é profissão. Não, tem certeza. É isso aí. A preposição é pedida pelo verbo, pelo nome que está depois, e o relativo ele está retomando um antecedente. Vocês lembram que essa que é a função dele, né? Olha 7. Olha 7. Investir nas redes sociais, pontinho, pontinho, participam mais de 500 milhões de usuários, tem se mostrado uma estratégia positiva para a sobrevivência da indústria fonográfica. Preenche corretamente a lacuna da frase acima e, de novo, eu tenho regência e relativo. Regência e relativo. Então, eu olho para o que vem depois da lacuna que eu preciso encaixar. Já estão respondendo aí. Ó, investir nas redes sociais, pontinho, pontinho, participam. Quem participa, participa. Participa B? Participa D, né, Bruna? Participa D, exatamente. Olha, eu participo D. Então, eu já tenho meu gabarito, ó. Investir nas redes sociais de que participam mais de 500 milhões de usuários. Eu não participo eu não participo com, eu não participo, a não ser que fosse na companhia, né, de alguém, que não é o caso. Eu não participo né? E como precisa da regência, olha, eu não posso colocar só o relativo. Então, eu participo de. O D é pedido pelo participar e o que está retomando? Redes sociais. Se eu quisesse investir nas redes sociais, das quais, ou nas quais, as quais participam, né? Das quais participam mais de 500 milhões de usuários, eu poderia também falar, entendeu? Porque aí eu estaria colocando as redes. Mas nesse caso ele usou o quê? Que é um coringa que eu posso usar, certo? Tem que fazer. Sim, tem que fazer a pergunta, né? Quem participa, dê alguma coisa. Não é fazer a pergunta para a pessoa certa, né? Para o verbo ou para o substantivo que está pedindo. É uma regência nominal ou uma regência verbal, né? Pode ser um nome, substantivo, uma outra palavra, né? De origem substantiva. Vamos lá, então. Tudo bem? Acabamos aqui a parte de regência correlativa de revisão, né? E vamos para a questão 8. Podemos? Eu trouxe só o trecho, tá? Olha o que diz na 8. Digam aí se está tudo ok, senão a gente volta. A 8 diz assim: as plantações de bananeiras que a cobrem, aí ele colocou o terceiro parágrafo, com troncos plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas, quarto parágrafo, e que sai de um enorme lótus castanho e rosado. Aí vamos lá ver, ele diz, os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a, eu já deixei marcado aqui no texto, ó. E eu vou ler. O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos. Quem é que é crivada de lagoas e pântanos? Uma planície. Entrecortada por riachos estreitos e canais. Quem é que é entrecortada? Uma planície. Cujos contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada. Assemelha-se à própria terra. Quem assemelha-se à própria terra? Uma planície. Emergindo no começo da criação. As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar. As plantações de bananeira que a cobrem. Que cobrem o quê, pessoal? Cobrem as planícies, mas só que quando ele destaca aqui nesse
Só essa parte, aí a gente marca a bananeira ou as plantações, né? Porque só vai ler esse trecho. É sacanagem deles, né? Porque a gente tem que voltar e ler. Então, aqui, ó, ele está voltando uma planície. Então, eu já vou aqui, ó, tirar a letra A, tirar a letra D, tirar a letra E, vou ficar só com a B e com a C. Olha, também vale lembrar que esse A não é relativo. Esse A é objeto direto, por isso que ele tá lá na casa do caramba. Ele é pronome. Eu falei o quê? Eu falei objeto direto, pronome, né? É diferente do relativo, porque o relativo estaria mais próximo. Não estaria tão longe assim, né? Poderia estar mais colado ou um pouquinho distante. Mas como está muito longe, a gente já sabe. Pô, é o pronome, é o A, que substitui o objeto direto, lembra? Sim, exatamente. Então, olha só. Vamos para o próximo. Aí ele diz assim, a gente já marcou aqui, tá em B e C, né? Aí agora a gente vai analisar com troncos plenos de seiva que terminam, bora lá, que eu marquei já também. Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos plenos de seiva que terminam numa girândola. E agora? Quem termina numa girândola de folhas elásticas sobre uma mão de 100 dedos? Quem? Com troncos plenos de seiva que terminam. Quem termina numa girândola de folhas elásticas? E agora? Troncos. Troncos, Júlia, perfeito. Troncos. Então, esse que está retomando troncos. Beleza? E vamos fazer o último. Ó, já teria a resposta? Ainda não, ó. Troncos e troncos. Então, ainda continuamos B e C. Que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão. Aí aqui é interessante, olha. Por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus. E agora? Esse que retoma quem? Quem sai de um enorme lótus castanho e rosado? Quem sai? Uma mão. A mão. Não poderia ser o dedo. Por que não poderia ser o dedo, pessoal? Uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus. Quem poderia me dizer? O verbo está nos ajudando, ó, quando ele diz que sai. Quem sai, ele está concordando com a mão. Dedos está no plural, né? Que nem o Dedos terminam, né, professora? Oi? Terminam. Que nem o que terminam. Sim, que nem... exatamente. Mas aqui, ó, seria uma sacada para a gente... Porque ficar em dúvida, né? Uma mão de 100 dedos que sai. Quem sai? A gente fica pensando, né? A mão ou os dedos? Mas aí a gente olha o verbo, né? A mão, que nem o terminam, exatamente. Então, letra B. Isso. Olha só, pessoal. Tranquilo até aqui, eu vou precisar sair, tá? A Amanda vai assumir aí com vocês. Boa aula. Tudo de bom para vocês. Até segunda, né? Tá, bora, vamos continuar. Falando ainda dessa questão, o problema é que quando eu assumo, eu quero ir embora até 9 horas da noite. O pessoal morre comigo, né? Bora. Não, tá ótimo desse jeito que tá. Eu acredito que a FCC traga uma assim. Se ela não trouxer daquela forma dos pronomes que a gente tem trabalhado, eu acho que ela vai trazer assim, de retomada. Então, fiquem espertos, olhem para os verbos, como a Julie fez. Ou ela diz que terminam. Então não poderia ser seiva. Só poderia ser troncos. Porque terminam, está no plural. Então, tenham também essa malícia com a banca. Não é uma banca difícil, é uma banca bem tranquila. Tudo bem? Por que está arriscado isso aqui? Sumiu? Tudo bem, pessoal? Estamos chegando ao fim. Agora a gente vai falar sobre as conjunções. Que a gente passou naquela parte de discurso e também de ordem que nós falamos. Falamos sobre os pronomes, os relativos, a colocação pronominal. E agora vamos fazer uma revisão das conjunções. Não todas. Eu trouxe as principais. Olha, deu um trabalho. Mas eu consegui trazer algumas conjunções que aparecem mais. Tá? Eu não quero ninguém me criticando se uma dessas não aparecer. Aí eu mato vocês. Conjunções mais cobradas pela banca FCC. As concessivas, em primeiro lugar. Quem concorda?
Quem concorda que as conjunções concessivas estão em primeiro lugar, que a banca mais cobra? Vai ficar gravado sim. Ó, quem concorda? Concessivas em primeiríssimo lugar. Quais são as conjunções concessivas? Ainda que, apesar de que, embora, a favorita da FCC. Favorita. Mesmo que, conquanto, se bem que, por mais que, posto que e etc. Essas duas aqui, essas três, na verdade. Não, essas quatro. Apesar de que, ainda que, embora e conquanto, em disparada aí elas ganham. A FCC gosta muito de trazê-las. Então, em primeiro lugar, as conjunções concessivas. Isso aí eu sei que vocês já têm na parede de vocês. Em segundo lugar, como diz a Rani, as adversativas. Ó, ganhou, tá no pódio também. Adversativas. Mas, porém, todavia, entretanto, tá assim no material de 20 páginas. No entanto, não obstante. Quando passa daqui, né, a gente já se sente intelectual. No entanto, não obstante, né, porque sou intelectual, tá? Então, mas, porém, todavia, entretanto, são todas conjunções adversativas que dão ideia de oposição. Bora. As conjunções aditivas também estão aqui no pódio, no terceiro lugar, ó, aditivas, e, nem, olha aí o nem, nem é adição, nem é uma conjunção aditiva, olha o nem aqui, não é nada de alternativa, grava isso, se aparecer na banca, nenhum nem outro, isso aí é uma ideia de adição, nenhum nem outro, ideia de adição, conjunção aditiva. Não só, mas também, não só, como também, não só trabalha, como também estuda. Olha, adição, está adicionando ideias. Ela não só trabalha, como ela também estuda. Então, trabalha e estuda, adicionando ideias. Bem como, não só, mas ainda. Bora, as aditivas foram. As conclusivas, quarto lugar, também aparecem bastante. Logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, são conjunções que nós já trabalhamos, que vocês já viram aí, que vocês empregam muito nas redações. Graças a Deus não veio redação para vocês, né? Mas se viessem, vocês terminariam a redação dessa forma. Portanto, a educação, isso, aquilo, já estou me preparando para a minha, né? Meu Deus. Ó, em quinto, trouxe as explicativas. Que, porque, pois, por quanto, que não é o mesmo que portanto. Portanto, é conclusão. Por quanto, explicação. Aqui, sexto lugar, as conjunções causais, aquelas que indicam causa, aquela parte de causa e consequência, nós vamos falar sobre isso também. Conjunções causais, porque, que, como, pois que, uma vez que, visto que, porquanto, já que. Observa que alguns se repetem. Como que a gente vai saber? Na hora que a gente for fazer a leitura, a gente vai ver aquela relação de causa e consequência ou de explicação. Ele não veio ao trabalho, pois estava doente. Está explicando por que ele não foi ao trabalho. Não se preocupe, já vamos ver as questões. E, em sétimo lugar, as consecutivas, que são as conjunções que indicam consequência, que é aquilo que eu falei para vocês, causa e consequência, que a banca FCC gosta muito. De sorte que, de modo que, de forma que, sem que e etc. Vamos aplicar? Isso aí você já tem. A gente está o quê? Uma semana da prova. Então, né, você já sabe. Tudo bem até aqui? Podemos aplicar? Pode falar, Bruna. Essa consecutiva é final também, né, professora? Porque de sorte que também está nas finais. Pois é, eles mesclam muito, por isso que a gente tem que ver o sentido na hora da leitura, tá? Se tem sentido de finalidade, se tem alguns que se repetem, por exemplo, se é causa ou se é explicação, olha aqui o porquê, que se mistura bastante, tá? Que se mistura com o explicativo. Por isso que eu disse, não foi ao trabalho porque estava doente, tá? Então, ele está explicando, olha, ele não foi ao trabalho porque ele estava doente, diferente de porque trabalhou muito, deixa eu ver um exemplo aqui. Já que trabalhou muito, resolveu faltar ao trabalho. Aí é diferente. A causa de ter trabalhado muito fez com que ele faltasse ao trabalho. A gente vai ver isso. A gente vai aplicar agora. Olha, vamos primeiro aplicar aqui na nona questão. A nona questão diz assim, 2020, a LAP, hein, pessoal? Ô, caiu uma dessa. Caiu uma dessa FCC de conjunção. Eu já estou até falando da FGV, que ela está na minha mente. Ó, na oração, nem Hazeroth, nem Magog,
foram eleitos. A relação estabelecida entre os sujeitos e o verbo é de... Olha, ele está falando exatamente das conjunções. A relação estabelecida entre sujeitos e verbo é de... De quê? Nem Hazrat, nem Magô foram eleitos. De adição. Grava isso. Se o neném aparecer, eu já sei que se trata de adição. Se cair, muitos vão errar, mas vocês vão acertar. Neném, não acredito, Lariane, marcou C, a gente trabalhou tanto esse neném. Diz, Rânio, o macete do neném. Você pensa em casamento. Quando você se casar, você vai constituir uma família. Você vai adicionar mais pessoas. Você vai ter que fazer o neném. Boa ideia, tá vendo? Só pensa na família. Quando você casa, você vai ter filhos. Então, você adiciona, ó. Nem Hazrat, nem Magô. Agora já sabe. Nem vai ser sempre adição, pessoal. Sempre adição. Nem adição. Olha, vocês poderiam pensar em alternância, em exclusão. Estaria errado, mas você já sabe. Estudou com a gente, já sabe. Nem adição. Como se fosse Brad Pitt e Rani. Nem Brad Pitt, nem Rani. Adição. Não pode mais errar. Por favor. Olha a 10ª. Olha aqui como a FCC ela é desse jeito. Ela traz dessa forma. Olha aqui. Porém, isso requererá a criação de diversas leis. Em relação aos argumentos que a antecedem, a frase acima exprime noção de quê? Porém, eu não. Quem traz bizu é a Rani. É adversidade, mas aí tem um outro nome para adversidade. A gente pode chamar adversidade e oposição. A banca cobra isso. Por que oposição? Porque é uma ideia contrária à anterior. Olha aí, ó. Rani é bonita, ou contraste, como diz a Bruna. Rani é bonita, mas não estuda nada. Olha aí, oposição, ideia contrária, contraste. Ela é bonita, mas, né, entretanto, não estuda nada. De que adianta ser bonita? É um contraste, é uma oposição, certo? Então, quando a banca trouxer para vocês o porém, se vocês não encontrarem, já anotem aí, se vocês não encontrarem a adversidade, vocês sabem que pode ser o quê? Que pode ser oposição, que pode ser contraste, tá? Então, esses carinhas também representam as conjunções adversativas, tá? Então, porém, ideia de oposição, tudo isso é o mesmo que adversidade, certo? Já vão pegando aí as formas que a FCC traz, as conjunções adversativas. Tudo bem? Pensando já em montar uma música aí, as conjunções são complicadas. Tudo bem, pessoal? Não é que sejam complicadas, é que as conjunções, elas devem ser decoradas por vocês, infelizmente. Pelo menos as principais. Tudo bem? Fabiola ficou caladinha, Ana Correia tá caladinha, Júlia não tá falando nada, é algo pessoal, né? Anota na pé. Pessoal, vocês nunca pensaram em em tatuar o braço de vocês? Nenhuma, Mayara, nenhuma questão. Vem uma dessa, uma de tempos e modos, vem uma de pronome relativo. Voz passiva. É o caso. Oi, Júlia? Vem uma de voz passiva, isso. Talvez a voz passiva já venha junto com a concordância, aí já é um trabalho só. Não precisa estar buscando depois a concordância lá embaixo. Então, a banca... Inclusive, como vocês viram lá a prova de 2017, muito simples. Vocês não acharam? E parece que era nível superior. Vocês acharam simples essa prova de 2017? Achei simples, professora. Muito simples. A gente está batendo com vocês aí, a gente está massacrando a cabeça de vocês com questões muito complicadas em relação às questões da FCC de 2017. Ela trouxe até vocativo, menino. Vocativo, todo mundo acerta a questão de vocativo, né? Né? Que vocês acertam de vocativo. Né, pessoal? Tá todo mundo calado. Meu Deus, advocativo, que é só um chamamento. Maria, vírgula, vem aqui. Credo, cruz, olha, um casco de vocês. Ó, 11ª.
Diz assim, agora a gente vai fazer aquela trabalhada de causa e consequência. É uma prática tão disseminada que alguns estudiosos a consideram essencial para entender a vida em sociedade. O segmento grifado acima introduz no contexto noção de. E aí? Condição, finalidade, comparação, temporalidade ou consequência? Aí a gente começa a ler de novo. Ó, é uma prática tão disseminada que alguns estudiosos a consideram essencial. Olha, o fato de fez com que eu consegui empregar. O fato de fez com que, é o bizu. O fato de fez com que. É o bizu para a gente saber que está se tratando de quê? De causa e consequência. Então vamos lá. O fato é a causa e o fez com que é a consequência. O fato de ser uma prática tão disseminada, ó, o fato de ser uma prática tão disseminada fez com que, olha, fez com que alguns estudiosos a considerassem essencial. O fato de é a causa, fez com que a consequência. O fato de é a causa. O fez com que é a consequência. Completa? É a consequência. O fato de fez com que. O fato de ser uma prática tão disseminada fez, olha, consequência, fez com que alguns estudiosos a considerassem essencial. Logo, esse segmento que está grifado aqui é a consequência. É a consequência de ser uma prática tão disseminada. Logo, gabarito, letra E. Tudo bem? Causa e consequência a gente também já trabalhou. Eu acho que lá no material de vocês eu coloquei algum texto a respeito de causa e consequência, para vocês darem uma lembrada. Lembre-se de usar o macete do o fato de fez com que. Se você não estiver identificando, eu não consegui identificar, não tem nenhuma conjunção que me ajude a identificar se é uma explicação, se é uma comparação, se é uma temporalidade. Como eu vou fazer? Pensa. Se não tem nenhuma conjunção, então eu vou pensar em causa e consequência. Então, o fato de fez com que, se eu conseguir aplicar, como a gente fez, ó, o fato de ser uma prática tão disseminada, fez com que alguns estudiosos a considerassem essencial. Então, o fato de fez com que. Ó, macete, uma dica. Se você não consegue encontrar uma conjunção que indica condição, finalidade... Não, calma. Quando a senhora falou que... Quando não apareceu o quê? Pois é, exatamente isso. Quando não aparecer para você uma conjunção, aquelas que nós estávamos estudando anteriormente, que indicam condição, finalidade, comparação, temporalidade, você já pode pensar que se trata aí de causa e consequência, certo? Então, aí eu já começo a aplicar. Poxa, eu não estou achando uma conjunção, não tenho embora, não tenho contudo, não tenho mais, não tem ninguém na frente para me ajudar a saber de que se trata. Logo, eu posso pensar que pode ser que se trate de causa e consequência. Aí eu faço a pergunta, eu jogo o macete. O fato de fez com que? O fato de ser uma prática disseminada é a causa. Fez o quê? Fez que alguns estudiosos a considerassem essencial. Isso é a consequência daquela prática disseminada. Tudo bem? Ai, olha aí, uma aula com muitas informações. A gente está passando pelo edital agora só em revisão. Tudo bem? Fiquei tranquilo. Oi? Nesse caso aí, quando nunca vem tipo causa e consequência numa mesma questão, né? Aí a gente tem que fazer essa troca aí, no caso dos dois, para ver qual é. Às vezes vem, tá? Mas não vem, às vezes vem causa e às vezes vem consequência nas alternativas, tá? Só que aí você olha para o elemento grifado. Aqui, ó, qual era o elemento grifado? Era a consequência. Se fosse uma prática tão disseminada, aí eu procuraria causa nas alternativas, correto? Entendi. Depende do que é o elemento grifado, tá? Isso, de vez em quando vem as duas sim, vem causa e consequência. Aí você precisa olhar para qual elemento está grifado, qual elemento está em negrito, tá? E fazer a pergunta e ter aquela certeza se é consequência ou se é a causa. Tudo bem? Mas vem sim, tá? Infelizmente. Às vezes acontece de não vir. Pode falar, Julie. Pode vir primeiro a consequência, depois a causa? É raro.
Em geral, a consequência vem depois, mas pode ser que venha assim. Aí você faz toda essa pergunta. Qual foi o fato? E o que foi que fez? O que foi que isso fez? Sempre assim. O fato de fez com que? O fato de fez com que? E sempre olhando para o elemento sublinhado. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Não chore. Quero terminar com a 12ª, porque até hoje a gente já falou de hipótese, deixa eu ler aqui. Expressa sentido. De condição e de hipótese, a gente já falou de quem? Dos verbos, do verbo no futuro do pretérito. Vocês lembram que eu disse para vocês que ele indica hipótese? Na aula passada eu falei? Lembram? Vocês lembram? Lembro, Eu disse que professora. o futuro do pretérito indica hipótese. Eu disse que o subjuntivo também indica hipótese. Lembram? Sim. Isso, perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês mais um cara que vai indicar hipótese e condição. E esse cara apareceu na prova de vocês, da FCC, o ano de 2017. Olha o que dizia. Uma oração, escuta, que expressa sentido de condição e hipótese está em destaque na seguinte passagem do texto. Pessoal, condição, eu lembro das orações, das conjunções condicionais. Se você sair cedo, compre ovo. Qual é a condição para comprar ovo? Sair cedo. Caso você volte tarde, ligue para mim. Qual é a condição de ligar para mim, pessoal? Qual é a condição? Sair tarde. Se sair tarde. Tarde. Exatamente. E aí, o que a Banca FCC fez? Ela trouxe uma conjunção condicional para vocês, que realmente era que indicava hipótese, condição na frase. O que vocês marcaram? A, B, C, D ou E? B. B. Cadê o Gabriel? Cadê os Gabriéis? Tá no subjuntivo, professor? O mostra? Cadê? Caso se mostre, que eu mostre, que tu mostre, caso se mostre eficaz. Mas aí quem marca essa condição, essa hipótese, é exatamente a conjunção. Olha o caso. Vamos ler a frase. Tudo bem, professora, eu nem me lembrava disso, mas eu li a frase, eu descobri que indicava a condição. Então, bora ver. Ela quer testá-la em solo americano. E, caso se mostre eficaz, exportá-la. Olha aí, para exportar, o que vai ser preciso? Ela só vai exportar se o quê? Qual é a condição? Caso seja eficaz. Qual é a condição para exportar para outros lugares? Ser eficaz. Então, aqui realmente a gente tem uma ideia de condição, está condicionado. Olha, ela só vai testar em solo americano se mostrar eficaz. Caso não se mostre, caso não seja eficaz, ela não vai exportar, não. É o exportá-la, né? Aqui, ó. Ela só vai exportá-la se mostrar eficaz. Caso não se mostre eficaz, ela não vai exportar para lugar nenhum. Tudo bem? Vocês conseguem observar na leitura essa condição, essa hipótese? E a palavra